Queria saber a tua opinião sobre isso, se a gente está vivendo uma atmosfera diferente. Eu tô falando por mim, assim, gente, eu sou completamente entusiasta, então tirem 50% do que eu falar. Mas assim, porque eu tô sentindo uma atmosfera completamente diferente para esse ciclo de halving, eu queria entender se você acha que, por exemplo, em maio a gente vai ter um ETF de Ethereum, se vão postergar a deadline igual aconteceu com o Bitcoin. Queria entender a tua visão ali para 2024 em relação aos ETFs de cripto em si lá fora. Tá. Legal, assim, acho que o primeiro ponto para destacar é que, de fato, o lançamento de ETFs de criptoativos nos Estados Unidos é um divisor de águas. Então, só traça com a analogia o que aconteceu aqui no Brasil. Então, em 2021, quando a gente lançou o primeiro ETF de criptoativos aqui no Brasil, a gente aumentou o número de investidores de ETFs na B3 em 30% no primeiro mês. O Hash 11 se tornou, em poucos meses, o segundo ETF com o maior número de cotistas. Atrás só do IVVB11, que é um ETF de S&P 500, que já existia há mais de 10 anos. Então, em um mês, ele passou... Em 3, 4 meses, ele passou o BOVA11, do ponto de vista de popularidade. E uma observação que ele passou muito tempo sendo o ETF mais negociado, né? Mais negociado hoje, assim, constantemente ele aparece nos top 5, Exato. Ali top 3 ETFs mais negociados na Bolsa Brasileira. Enfim, então assim, uma popularidade muito grande, né? E porque foi o veículo que permitiu que investidores tradicionais, institucionais, mas também o investidor que não se sente confortável em abrir uma conta numa corretora cripto, comprar aquele Bitcoin e depois ter que fazer a própria custódia, ter que ter um pendrive em casa para armazenar, e se for hackeado, se perder a senha, né? Todas aquelas preocupações, ele permite que o investidor comum passe a ter acesso a esse investimento. Então, foi transformador aqui no Brasil. Eu acho que na indústria de investimentos aqui no Brasil foi transformador. E o mercado de ETFs americano, ele é literalmente 1000 vezes maior do que o ETF brasileiro. 1000 vezes maior. Então, e ele é uma referência para o mundo inteiro. Então, o que acontece nos Estados Unidos repercute no mundo inteiro. Então, estava na Suíça alguns meses atrás, antes da aprovação dos ETFs, conversando com alguns private banks, né? E a conversa era sempre essa. Assim, uma vez que os Estados Unidos, que a SEC aprovar ali, ela der aquela chancela, aí eu vou ficar mais confortável de falar sobre isso com meus clientes. Então, isso repercute no mundo inteiro. Então, foi um marco. O volume que ele trouxe de demanda para o Bitcoin foi algo que os mais otimistas, as estimativas mais otimistas, né, assim, não imaginavam que havia esse nível de volume. Quando a gente compara com o que é emitido de Bitcoin diariamente, é outra ordem de grandeza. Tá? Então, você está tendo um choque de demanda, né, por conta dos ETFs. E é importante destacar que, apesar do volume estar subindo, estar crescendo, ele ainda não estabilizou. A gente acredita que ele vai ser muito maior ao longo desse ano. A média de aportes que a gente vai ver nesses ETFs ao longo desse ano vai ser muito maior do que a gente viu até agora, porque a maior parte das plataformas de investimento nos Estados Unidos ainda não está permitindo a negociação desses ETFs. Tem todo um processo de diligência. Ele precisa estar negociado por no mínimo 6 meses, tem que ter uma liquidez mínima, um tamanho mínimo, ele tem que fazer uma diligência no gestor. Então, tem todo um processo ali que precisa acontecer para eles autorizarem. E a gente tem visto também fundos de pensão que estão começando a mudar suas políticas de investimento para permitir a alocação nos ETFs lá nos Estados Unidos. Então, a maior parte do fluxo ainda não entrou, né, nesses ETFs. Então, é um choque de demanda que a gente está vendo. É o que nunca aconteceu antes, né, transformador ali para a trajetória do Bitcoin. E aí, como você falou, daqui a um mês a gente tem o halving do Bitcoin, né, que é quando a emissão de novos Bitcoins cai pela metade. Então, o que já era escasso vai ficar mais escasso ainda num ambiente que eu estou tendo um choque de demanda. Então, vai vir um choque de oferta e um choque de demanda ao mesmo tempo. Né? Assim, acho que da economia básica, né, a consequência natural. E falando em termos de números, só para as pessoas ficarem muito impressionadas, a última vez que eu vi em números de compra diária de recorde foram mais de 14 mil bitcoins comprados por dia por fundos de investimento. A gente tem somente 900 bitcoins produzidos, minerados por dia, que vão ser cortados pela metade agora. Em 30 dias vai virar 450. Então, só para vocês entenderem, só está crescendo, tá, gente? Começou ali com 2, 3, 4, 5 mil. A gente ficou impressionado quando chegou em 12. Semana passada bateu... A gente está gravando esse vídeo em março, semana passada bateu 14 e só cresce, como você me falou. Então, só para vocês entenderem a proporção disso. Isso cria uma reflexividade, porque essa demanda causa um impacto no Bitcoin, que foi esse rally que a gente viu ali desde que os ETFs foram lançados. E esse rally ele gera mais interesse
Então a gente está tendo um número recorde de conversa com investidores institucionais, com family offices, querendo entender qual é a tese de investimento, por que subiu tanto e qual é a perspectiva daqui para frente. Então, e aí isso acelera os aportes, né? Que aí tem mais impacto no preço e vai gerando uma reflexividade. E é esse tipo de reflexividade que gera, numa classe de ativos ainda tão nova como cripto, gera aquele efeito de bolha. Vai ter um rally, o preço do Bitcoin vai explodir, ele vai para patamares surreais e depois vai ter que ter uma correção lá na frente para voltar para um nível mais racional. Provavelmente vai equilibrar bem, num nível bem mais alto do que o que a gente está vendo agora, mas é a dinâmica do mercado. Vai subir 100, 200, 300, 400%, depois tem que corrigir 30, 40% para voltar para uma racionalidade por conta dessa reflexividade que o Bitcoin tem. Ele é bem, dá para olhar, por exemplo, se a gente olha o desempenho dele em 10 anos, ele é o ativo que melhor performou nesses 10 anos. Só que se você olhar na janela, né, eu acho que é uma pesquisa até que vocês fizeram isso aí. Ou ele está como o melhor ativo do ano, ou ele está como o pior ativo. Ele nunca fica no meio, nunca fica. Ele é sempre o melhor ou o pior. É um ano que ele é o pior, 3 anos consecutivos que ele é o melhor. Um ano que é o pior, e esse ciclo de 4 anos ele se repete. Está aí se repetindo aí há quase 15 anos. E isso tem muita relação com o halving e com esses viéses comportamentais, né? O halving causa uma escassez que causa um impacto positivo no preço, que gera uma demanda, essa demanda vira uma irracionalidade, cria uma bolha, depois tem uma correção. Então, é um pouco da própria dinâmica de reflexividade do Bitcoin. Importante destacar, essas altas têm sido cada vez menores. Então, quando você acumula, né, quando você acompanha os 3 últimos ciclos de halving, né, a alta foi decrescente. Começou lá em 5.000%, depois foi para 2.000%, acho que no último ciclo foi 600%. A volatilidade também veio caindo de forma relevante em cada um desses ciclos. Então, o que a gente antecipa para esse é que provavelmente vai ter um ciclo de muita alta. A gente não está esperando algo como 1.000%, né, como aconteceu no passado. Deve ser algo ali menor do que no ciclo anterior, mas também com a volatilidade menor, né, com uma queda menor, porque ele está amadurecendo, né, está institucionalizando a tese. Ele, por exemplo, se a gente pegasse o gráfico dos últimos halvings que ocorreram, geralmente davam 6 meses depois do halving para ele ter um aumento de preço, né, para ele valorizar. Só que agora, talvez por causa de ter coincidido com a SEC liberando o ETF lá fora, a gente já viu esse rally antes, né? E isso não tinha acontecido antes. Você acha que ainda pode ter uma alta depois do halving, do mesmo jeito que teve anteriormente, e que isso aqui foi momentâneo, por exemplo? Não, com certeza. Eu acho que essa alta, né, ele atingir a máxima antes do halving foi algo que surpreendeu todo mundo, porque tá todo mundo esperando que a história rime, né, assim se repita. Só que dessa vez a gente tem os ETFs americanos. O preço do Bitcoin ele é dado quase que exclusivamente pela demanda. Tá? A oferta é previsível, determinística, né? E só tem aquilo ali. São 21 milhões de bitcoins que vão existir, são 900 bitcoins que são gerados por dia, daqui a pouco vão ser 400. Então a oferta é inelástica, né? Não importa quanta demanda tem, a oferta não vai aumentar, não vai diminuir. Então o preço do Bitcoin é dado pela demanda. Se você tem uma explosão de demanda, tem um efeito direto no preço. O que acontece é que nos ciclos anteriores, essa explosão de demanda, esse choque de demanda, ele vinha como consequência do halving. Porque, consequência de um desequilíbrio entre oferta e demanda. A oferta diminuía e a demanda permanecia constante ou crescendo ali marginalmente, causava um efeito positivo no preço que gerava o rally. Dessa vez, antes do halving, a gente teve um super evento ali, super catalisador de demanda, que foram os ETFs e, como eu falei, essa demanda ela está só começando, né? Ela ainda vai aumentar muito. Então, a nossa perspectiva é que sim, a gente está no começo de um ciclo de bull market que deve levar aí uns 12, 18 meses. Então, tem espaço para surfar aí. Provavelmente a gente vai entrar numa dinâmica de bolha ali no comportamento do Bitcoin no próximo ano. E é importante, né? Assim, os investidores, a gente pode falar um pouco mais à frente sobre isso, sobre a alocação. É importante os investidores terem consciência sobre isso para tomarem decisões de investimento inteligentes, né? Assim, sobre essa alocação. Não cair na tentação de ganância, né? De querer colocar tudo ali ou tomar um risco desnecessário. Né?